Eu vou pedir permissão para ficar sentado, que eu estou bem cansadinho, mas eu acho que também é um pouco do tom que a gente vai fazendo essa conversa, que eu gostei muito, né? Eu queria agradecer Socorro, né? Assim, o convite para a gente poder estar aqui, é um prazer enorme a gente poder estar participando, né, desse debate na cidade que eu adotei há 2 anos, não estou há mais tempo do que isso aqui. Vim para cá para participar da construção da UFSB, né, da Federal do Sul da Bahia. Vim de São Paulo, de uma outra universidade, a Universidade Federal do ABC. Então, é claro que eu introduzi dessa maneira para vocês entenderem que eu trago referências de 50 anos na região metropolitana de São Paulo e só 2 anos aqui. Então, eu fiquei muito feliz e queria já te dar parabéns, porque já avançamos em levantamentos, em projetos, que talvez até ultrapasse o próprio propósito da discussão, que é conversar sobre indicadores que podem servir para que a gente possa, de fato, participar de um planejamento das nossas cidades, que tenham compromissos dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos, né? Então, estou muito agradecido também estar aqui na tenda, né? O Cabeça, que já fez a participação, os nossos colegas do Acre, maravilhoso. Quer dizer, a participação deles, para mim, já foi suficiente, já curti tudo, né? Quer dizer, óbvio que Valéry e, desculpa, o José Adolfo falaram sobre consumo, mas eles, né, mostraram claramente qual é o problema que o consumismo coloca para a gente, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu vou tentar dar um tom muito mais tranquilo, não de uma discussão muito acadêmica, né? Que eu acho que esse espaço, o próprio TPI, esse espaço ele não leva para isso. Eu acho que é outro momento em que a gente pode sentar, e aí eu, em nome da minha universidade, né, da nossa universidade, que é uma conquista de todos, me comprometo a gente dar sequência a essa conversa, no sentido de o quanto possível a gente poder contribuir, né, com os gestores que vão assumir prefeituras, né, daqui no próximo período, aqui em Ilhéus e tal. Então, eu trouxe imagens, que eu acho que são comentários que eu vou fazer a respeito das imagens. A primeira é o do pesadelo, né? Quer dizer, eu estava brincando com o Socorro, que imagina que você olha ali a Praça Cairu, recentemente reurbanizada, né, aquele redondo ali, eu vejo aquele monte de carro circulando. Não, acho que está numa outra escala, eu não tenho essa imagem, não tenho olfato aéreo de Ilhéus com isso, mas é o pesadelo, né, que a gente tem só de pensar nessa possibilidade, né? E em situações de tráfego intenso que faz isso, né? Quer dizer, qual é a relação que a gente tem, né, o ser humano em relação à máquina, essa máquina pesada, essa coisa que a gente, né, se não 1 tonelada, mas o meu carro é muito pequenininho, não sou tão consumista assim, então o meu carro é 2007. Eu fico orgulhoso que em 2016 ainda estou com ele e pretendo até que ele não ande mais. Mas são 500 quilos, que é um carro pequenininho. Né? Aquela burrice que a gente sabe que é, né? Quer dizer, 500 quilos para transportar, eu hoje estou com 70 mais ou menos. É demais, né? Quando que uma bicicleta com menos de 15 pode me transportar. Então, faz parte desse pesadelo das cidades. Muitos estudos têm sido feitos, acho que essa imagem esses estudos acho que são muito conhecidos, né? Não sei se todos já viram essa comparação, né? Enfim, é muito conhecido a comparação entre como você aloja 70 pessoas, né? Quando você, num meio de transporte. Então, na primeira imagem, então, na primeira foto, onde eu estou? Aqui? É no centro, aqui. Na primeira, então, num ônibus, né? 60 passageiros em um ônibus, quanto espaço ocupa do sistema viário. Na segunda, com os ciclistas, né? As bicicletas. E os ciclistas, os mesmos 60 que estão aqui, né? Vocês veem que se alinham. E no veículo particular, né? Quer dizer, o que compromete 60 pessoas, e geralmente é assim, né? Infelizmente a gente anda com um motorista só num carro de 4 ou 5 lugares e o espaço que ocupa. É claro que isso é insustentável, né? Na perspectiva que a gente estava colocando. Então, eu vejo como um pesadelo o carro, vejo um pesadelo isso, e acho que o futuro está aqui na discussão que a Germano colocou, que é a questão da bicicleta, né? E essa discussão a gente já faz há muitos anos, que o futuro não é carro, o futuro é bicicleta, especialmente numa cidade como Ilhéus, eu vejo.
né? Então, é claro que outros modais não motorizados ou minimamente motorizados, mas de transporte coletivo, eles estão previstos no Plano Nacional, né, de Mobilidade, num plano local que deve ser feito, não existe ainda, né, de plano de mobilidade municipal, e que vai incorporar, obviamente, uma somatória, né, desses dois elementos aqui, que é veículo coletivo, né, o transporte coletivo, e o transporte individual de bicicleta. Zé, você falou de uma coisa assim, sobre o carro, e tem uma coisa que a gente já discutiu recentemente, que é o erro no governo Lula do incentivo com financiamento de aquisição de veículos 72 meses, vocês lembram disso? Ou mesmo, com subsídio para a indústria automobilística, cuja discussão era gerar emprego, preservar empregos e tal. E muita gente condenou profundamente. Acho que uma reflexão que se faz, eu acho que é um pouco semelhante à sua. O problema, eu não quero botar fogo em todos os carros. Ter carro individual, né, não significa que isso é a morte, né, em suma da sociedade. O carro, ele pode ser necessário. Ele pode ser necessário em algumas exceções e em alguns fluxos que não tem como solucionar com o sistema coletivo, né? Ou com a bicicleta, ou com o modal aquaviário, tá certo? Então, ter o carro, por exemplo, para passeio, ter um carro fora do horário de pico e fora das regiões servidas no deslocamento casa-trabalho, casa-escola. Então, só para colocar isso, porque senão também uma coisa eu falo, é um pesadelo. Logo, vamos exterminar todos os carros? Eu acho que não, a gente não cresce com isso, a gente não avança, né? Parece que é muito avançado, né? É um ativismo que, na verdade, ele não resolve. Então, agora, reconhecer que o transporte individual ele pode sim servir quando você precisar se deslocar com uma família, com esposa, com 2, 3 filhos, e que você não vai resolver isso com o transporte coletivo. Então, só queria demarcar isso meio que entre parênteses, para não pensar que nós que temos o carro, nós então não podemos fazer o discurso da bicicleta e do modal aquaviário, tá certo? Evidentemente que a luta por transporte coletivo e um bom funcionamento intermodal, isso obviamente é básico, é dessa maneira que eu acredito. Vou fazer bastante o discurso da bicicleta, sim, porque eu acho que é muito sério e muito adequado, mesmo conhecendo pouco a cidade de Ilhéus ainda, né? Então, peguei um exemplo aqui, tem tantos no mundo, mas peguei um exemplo, vocês devem conhecer, esse aqui é de 2012, em que mais uma daquelas do ativismo, né, da mobilidade urbana, discutindo, isso foi em Salvador, né? Quanto tempo você se deslocava? São Paulo já fez isso, eu não sei se aqui alguma vez já foi feito. Porque você faz uma competição, põe de um ponto até outro ponto, e as pessoas podem sair a pé, andando com velocidade, de bicicleta, de um veículo próprio ou de transporte coletivo. E esse é o resultado, né, que teve em Salvador para esse trecho entre aqui, esse Rede Bahia, eu não saberia dizer onde é, mas um trecho aqui amarelinho de 8,8 quilômetros até o Shopping Iguatemi. E esse resultado, né, que deu 59 minutos para um transporte coletivo. O quarto lugar, então o primeiro lugar foi moto, né, e moto no maior concurso, né, não tem o que fazer, então. Mas o quarto lugar com o carro, 58 minutos, um veículo, né, privado aqui. Uma pessoa correndo, sem ser um esportista, fez 54 minutos, mais do que o carro. De bicicleta, 24 e 12 com moto, né? Então, esses testes, eu acho que eles servem muito para mobilizar, né? Mobilizar a população em relação às potencialidades que temos em relação a aumentar a qualidade de circulação em relação a tempo, economia, enfim, né, e poluição. A questão da ponte. Então, eu quero, pelo menos, de uma coisa mais geral, como eu falei, mais informal, falar um pouquinho da ponte e um pouco de Ilhéus. A gente tem, a ponte todo mundo conhece, a ponte do, né, Alomanto Júnior, que liga com a Zona Sul, né? Sempre congestionada. Aqui, esse gráfico que vocês têm é custo, preço do quilômetro de ciclovia.
Tá? Não é ciclofaixa, só pintura no chão, é ciclovia com qualidade, que tem ida e volta, né? Enfim, 2 sentidos. Então, vocês veem, esse foi um levantamento feito na revista Veja, né? Pouco tempo atrás, foi divulgado e foi bastante polêmico. Então, vocês veem aqui os custos por quilômetro, não é custo por metro. Fala assim, nossa, 200 mil em São Paulo por custo, é um custo de quilômetro, então dá R$200. Né, por metro de produção dessa ciclovia. Bom, que reflexão eu quero fazer com vocês? Então, você tem, bom, algumas que são mais econômicas, né? Então,